Bombástico. Pedrinho quer dar um fim no clássico dos milhões? Segundo o jornalista Bernardo Ramos, a ideia de levar Flamengo x o Vasco para São Januário pode mudar tudo. Será o fim da tradição. A rivalidade está em jogo. Confira agora no canal Flamengo, Minha Paixão, SRN. Curta, comente e compartilhe com a galera. Gente, esse cara, Pedrinho, que foi comentarista e hoje é presidente do Vasco da Gama, ele está tentando acabar com o clássico entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, né? Ele nunca me enganou, nem como comentarista, menos ainda como dirigente, né? Como comentarista, aliás, não me esqueço de um jogo entre Flamengo e Vasco no estádio de São Januário, aliás, pelo Brasileiro de 2020, quando o Flamengo vence o Vasco por 2-1, em que ele foi dar uma explicação sobre o que era o jogo de posição e falou bobagem, né? Então foi um cara que nunca me enganou, como comentarista e muito menos agora como dirigente. Ele está querendo acabar com o clássico entre Vasco e Flamengo e também, por consequência, ajudar a acabar com o futebol do Rio de Janeiro. Eu vou explicar por quê. Salve, salve, Flamengo por aqui. A gente tem que falar sobre essa barbaridade que o Pedrinho quer cometer contra o futebol do Rio de Janeiro e contra um dos maiores clássicos do mundo, Vasco e Flamengo. Ele fez um comunicado aí por meio da rede social, um vídeo, né, em que ele diz que o clássico entre Vasco e Flamengo será disputado em São Januário. Até aí, eu acho que está errado. Tem que ser no Maracanã, como sempre foi, a vida inteira, inclusive com ele, Pedrinho, jogando. E que o clássico será disputado em São Januário, mesmo que isso implique na realização do jogo com torcida única. Cara, aí eu parei. Esse é um absurdo que o Pedrinho está cometendo, um atentado, um crime contra o futebol brasileiro. Contra o futebol do Rio de Janeiro, né? Veja, Rio de Janeiro, Pará e Ceará são os últimos bastiões da resistência em relação a essa aberração chamada torcida única. É uma aberração, né? Uma coisa ridícula, feia, que vai contra os princípios, inclusive, do direito de ir e vir. É a falência do Estado enquanto provedor da segurança para os torcedores. As brigas não acontecem no estádio, longe do estádio, muito longe do estádio. E se São Januário não tem segurança para seja um jogo desse, que não seja realizado em São Januário. Aliás, se o time do Vasco fosse bom, jogaria com o Flamengo no Maracanã. Com o próprio Pedrinho em campo, o Vasco meteu 5-1 no Flamengo em 2000. No jogo lá da Páscoa, lá que o Eurico distribuiu chocolate para a torcida do Vasco da Gama, aquela coisa toda. Então é um verdadeiro absurdo que esse cara está querendo fazer, né? Vai contra a cultura, inclusive, do futebol do Rio de Janeiro. É simplesmente ridículo, é cretina essa observação dele, tá? E o Vasco já levou o jogo contra o Flamengo para o Engenhão, perdeu. Já levou para o Maracanã, perdeu também na semifinal do Campeonato Estadual. Vai perder em todos os lugares porque o time do Vasco é muito pior do que o do Flamengo e o técnico do Vasco, Fábio Carille, é muito pior do que o Felipe Luiz. Então vai perder seja lá onde for. Seja lá onde for, né? E eu fico revoltado, honestamente revoltado, com essa medida que é contra o próprio futebol. É contra o próprio futebol. Não bastasse ter acabado com o meu sonho, que era o Maracanã, como era anteriormente, agora o Pedrinho quer acabar com um dos maiores clássicos do futebol mundial. Clássico que tem uma rivalidade muito grande, é verdade, é inegável isso. O torcedor do Flamengo odeia o Vascaíno odeia o torcedor do Flamengo e tá tudo certo. É assim na Turquia entre Fenerbahçe e Galatasaray, é assim na Argentina entre Boca e River, é assim na Itália entre Inter e Milan e outros derbys aí, Liverpool e Manchester United, outros derbys aí pelo mundo, né? Mas particularmente nessa história do Rio de Janeiro eu fico muito chateado, porque, volto a dizer, vai contra a cultura do carioca, né? E muito me admira um cara que era bajulado enquanto comentarista, né? Os caras puxavam o saco do Pedrinho mesmo.
nas transmissões, nossa, que aula, aquela coisa toda. Não aula coisa nenhuma, gente. Foi falar sobre jogo de posição, falou uma bobagem danada, explicou muito mal o que era o jogo de posição, diga-se de passagem, né? E ele falou outra aberração também, eu me lembro numa transmissão de um jogo da seleção brasileira, que não, o scout da CBF foi fantástico ao achar o Rafinha, né? Pô, o Rafinha tava jogando na Premier League, cara, pelo Leeds. Como assim o scout da CBF foi muito bem? O scout da CBF vai bem se achar um jogador, por exemplo, no Azerbaijão, como fez o Flamengo, trazendo o Juninho, que por sinal jogou muito bem contra o Internacional, né? Eu acho bizarra essa posição do Pedrinho, simplesmente bizarra. Eu acho um absurdo isso, e sempre que eu puder nas minhas tribunas, seja na TV, seja na internet, seja no blog, né, eu vou falar contra essa aberração que é a torcida única. Veja o caso de São Paulo, por exemplo, tem torcida única desde 2016. Acabaram as brigas nas ruas? Não acabaram. É uma maneira preguiçosa de resolver o problema. Põe uma torcida única e tal, mas, como se diz, as torcidas estarão na pista o tempo todo. Tá? Então é um verdadeiro absurdo isso que o Pedrinho está propondo ao futebol do Rio de Janeiro por uma questão mesquinha, né? Ele não olha o verdadeiro problema do time dele, do Vasco da Gama, que é um time fraco. Mas ganhou do Santos de virada, porque é um Verratti. O Verratti é um baita de um centroavante, cabeceador e tal, os melhores cabeceadores, se não o melhor cabeceador do futebol brasileiro hoje. Porque tem o Verratti. Se você tira o Verratti do Vasco da Gama, o Vasco vira um time para cair para a Série B, e já caiu tantas vezes, né? Eu já até perdi a conta, mas é um time fraco, time mal armado por um técnico fraco também, que é o Fábio Carille, né?